Fala galera! Tá começando mais um Tática de Boteco. Eu sou o Gabriel Cruz. Eu sou o Juninho. E hoje estaremos falando sobre a final do Mundial de Clubes. Como foi o dinizismo contra o guardiolismo. Então, como todo mundo já sabe, foram só 4-0. Não, coitado do Fluminense. Mas enfim, a gente já esperava, né? Enfim, a gente percebeu a grandiosa diferença que tem do futebol europeu pro futebol brasileiro, infelizmente. Pra quem não sabia, era óbvio que o Guardiola era muito melhor que o Fernando Diniz. E as pessoas, obviamente, muitas pessoas vão colocar no desnível técnico dos times e tudo mais, isso, aquilo. Mas, justiça seja feita, nós já vimos outros times brasileiros contra times europeus oferecerem muito mais resistência, um jogo muito mais compatível, não só isso. O próprio Flamengo em 2019 contra o Liverpool foi um jogo bem mais compatível do que Manchester City e Fluminense. O Flamengo ainda é meio ilusório, porque assim como agora no Fluminense algumas pessoas falaram, não, competiu de igual para igual por 15 minutos. Um grande troféu. Mas não é verdade. Competir de igual para igual significa, o time ataca... levar perigo. Sim, real, né? O City, em 5 minutos de jogo, teve umas 3 chances muito claras de gol e uma delas foi o gol aos 40 segundos. Naquela saída errada de bola do Marcelo. E depois, logo em seguida, 2 saídas de bola quase resultaram em gol. Ou seja, em pouco tempo o City ofereceu muito perigo. Depois o Fluminense equilibrou o jogo. Fez aqueles gloriosos 15 a 20 minutinhos ali, realmente de bom futebol. Mas não levou perigo. Jogar de igual para igual requer isso. Um time ataca, quase faz um gol, ataca, quase faz o gol. Sair jogando é para você conseguir tocar e criar jogadas perigosas ao time. Você ficar tocando ali na sua defesa eternamente não resulta em nada. E nem nesse momento em que o Fluminense teve uma grande posse de bola, eles realmente levaram perigo para o Manchester City. Eles tiveram no jogo inteiro, acho que praticamente 3 finalizações. Foi uma chance clara de gol, que foi a cabeçada ali numa bola parada, que foi no escanteio a cabeçada do João Arias. Teve o Kennedy também chutando no goleiro. Não, mas o Kennedy chutou, o Ederson espalmou ali, é uma bola até fácil, então não era... Não era uma chance clara e manifesta de gol. O Kennedy chutou de longe, o Ederson espalmou. No escanteio não, o Ederson fez uma defesa boa defesa, entendeu? Então nesse duelo de igual para igual, você proporciona ao seu adversário as mesmas coisas que ele proporciona a você, e os times aqui, em regra, não conseguem. Exemplo, o Palmeiras teve um jogo muito mais equilibrado com o próprio Chelsea em dado momento. O Fluminense não conseguiu fazer isso em momento algum. Bom, basicamente a gente vê que também a disparidade não é só técnica em relação ao material humano, a relação à tática também, né? Porque o Diniz, ele gosta de criar superioridade numérica no setor da bola para poder tomar aquela bola e construir a jogada por aquele setor. E o Manchester City não, é um jogo posicional, onde os caras já sabem a função que eles vão fazer, eles estão no lugar certo, na zona certa do campo. E como o Felipe Luiz falou na entrevista do Charla Podcast esses dias, né, na Europa essa tática provavelmente não ia funcionar, e dito e feito, o primeiro gol do Manchester City foi exatamente assim. Eles fizeram pressão na zona da bola, o City foi lá, pegou, virou, acabou. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente fica muito encantado quando um jogador consegue fazer uma virada de bola. Lá na Europa, se você pega a Premier, que é onde o Manchester City está, todo jogador faz isso. Ele pega a bola e lança pro outro lado do campo. Ele pega a bola e lança pro outro lado do campo. Os times mais fracos são treinados para fazer isso. O cara tá te atacando, você rouba a bola, você já vai lançar onde o jogador vai se projetar. Ou seja, se você tem um time inteiro em um lado de campo, alguém roubou tua bola, você vai pagar um Fatalmente. preço. Você vai pagar um preço, provavelmente, ao longo do jogo. E foi o que o Fluminense pagou com 40 segundos de jogo. E ali praticamente já tinha, né, acabado o jogo. Acabou o jogo. Nas histórias do Mundial, o Fluminense era o último agora, né, que tinha realmente uma chance de fazer alguma coisa. Agora a gente já sabe que, infelizmente, o Mundial vai ter muito mais europeus. Se contra um era difícil, contra 4 e valendo mais dinheiro para eles, vai ser bem mais complicado. Exatamente. E agora nós temos classificado Flamengo, Palmeiras, Fluminense. O próprio Fluminense e o próximo campeão da Libertadores, se não for um brasileiro, um campeão repetitivo. Então já sabemos que no próximo modelo serão 25 times aproximadamente, no próximo Mundial da FIFA. E será uma competição maior, ou seja, menos chance para ganhar. Então o Fluminense realmente foi praticamente o último time aí que, se continuar com essa disparidade técnica, tática,
É complicado realmente ver uma solução, porque primeiro os jogadores mais talentosos não estão aqui, você já tem a disparidade técnica dos jogadores. Segundo, a disparidade tática é colossal, entendeu? Por exemplo, quando você pega o Fernando Diniz, que ele claramente é um dos técnicos aqui no Brasil Promissor, mais né? promissores, que as pessoas sempre gostam de acreditar que ele vai evoluir, que ele vai ser realmente, vai resgatar o futebol brasileiro, levar protagonismo ao futebol brasileiro, ele é infelizmente um técnico que ele é muito teimoso. E eu não diria nem que é só o Fernando Diniz. Se a gente for olhar até em relação, por exemplo, o Diniz hoje é técnico da seleção brasileira, é interino, mas se a gente for olhar as últimas Copas com o próprio Tite, ele é um cara extremamente teimoso. Os técnicos brasileiros têm isso como característica. Por exemplo, a gente olha aqui para o lado no nosso país vizinho, a Liga Argentina, eles conseguem ter uma liga pior do que a nossa, porém ter técnicos de alto nível trabalhando na Europa, coisa que a gente não tem nenhum brasileiro fazendo isso. A gente tem diretor técnico lá na Europa, mas a gente não tem um técnico de futebol de alto nível, alto padrão. Tanto é que a CBF vem procurando o Carlo Ancelotti. Com relação aos técnicos brasileiros, eu acho que é porque aqui também é o sistema que foi criado em volta dos técnicos. Como os técnicos se perderem alguns jogos, eles são mandados embora, se ele perde um jogo e fazendo uma tática muito diferente, que ele é muito. As pessoas batem muito em cima dele. Com exceção ao Fernando Diniz, com exceção ao Fernando embora, Diniz, né? você é mandado embora, então você não se treina para ser adaptável, porque um jogo eu faço uma coisa, outro jogo me adapta ao estilo do adversário, que é basicamente a característica de um técnico europeu de sucesso, ele se adapta ao time, entendeu? O próprio Guardiola, entendeu? Se você vê o jogo dele contra os times pequenos é um, o jogo contra o Liverpool ele é outro, o jogo contra o Arsenal é outro, ele cria situações estratégicas para cada adversário, porque ele sabe, isso aqui não vai funcionar para todo mundo. Eu quero tocar bola com todos, mas tem coisas que eu uso especificamente com cada um, porque o mesmo jogo não funciona com cada um, isso é óbvio. Entendeu? É o estudo tático da partida, literalmente, né? E a estratégia correta para usar contra a estratégia do outro time. E isso é uma coisa que realmente, por exemplo, o Tite na primeira Copa do Mundo então dele, ele falava antes do jogo tudo. Gente, eu vou fazer isso aqui, quem quiser. Tanto é que quando ele pegou o primeiro time um pouquinho mais difícil, realmente a gente tomou os contra-ataques ali nos nossos pontos fracos contra a Bélgica e a gente perdeu a partida, infelizmente. A gente até equilibrou o jogo depois. Teve chances de empatar e tudo mais. Mas custa muito caro num alto rendimento você dar informações muito preciosas para outros times e você jogar de um jeito que as pessoas mapeiam ali você. E em competições que são tiro curto, tanto quanto o Mundial de Clubes, tanto quanto o Mundial de Seleções, são partidas que você, literalmente, nas fases finais, você não pode perder. No Mundial de Clubes, então, a gente só entra na semifinal e final. Ou seja, você não tem chance para erro e correção de erro. É o que eu falei, você tem, exemplo, a última campeã mundial mesmo. A Argentina mudava a formação praticamente todas as partidas. Ela mudava o jeito de jogar em quase todas as partidas. Com um técnico relativamente jovem que assumiu, exatamente. Porque ele sabia, olha, contra esse time não vai dar. Se ele jogasse contra a França, da mesma forma que ele jogou, por exemplo, contra o México, ele sabia que ele ia tomar uma surra imensa. Isso aqui a gente também pode levar ao fator aqui do nosso salto alto, por assim dizer, né? Porque o Brasil não pode jogar, por exemplo, quando a gente tomou o 7-1 da Alemanha, o Filipão cismou de colocar o Bernard no lugar do Neymar. Ele podia simplesmente ter botado um volante a mais, um zagueiro a mais, tanto faz. Mas podia jogar retrancadinho. Ele queria alegria nas pernas. Você pode jogar de diversas formas. Futebol é ganho de várias formas. E não só isso, por exemplo, nesse Mundial mesmo, falando como a gente está fazendo esse link com a seleção brasileira, ficou claro que o Fluminense foi lá mostrar o dinizismo para o mundo, ao invés de ir lá tentar ser campeão mundial. O Fluminense, ao jogando contra o Manchester City, ele podia reparar, cara, isso aqui não dá certo. Vamos tentar adaptar o nosso estilo? Não, vamos continuar aqui insistindo. Porque o Fluminense não estava ali para ser campeão mundial, ele estava para mostrar o dinizismo para o mundo. E, infelizmente, a torcida do Fluminense meio que comprou isso. Ficou, não, se jogasse de outra forma não valia. Sério? É sério que você eu prefiro ser campeão mundial. Desembarcar aqui com o caneco do Mundial? Só lembrar do Corinthians contra o Chelsea. O Corinthians ali fechadinho, tomando surra. O Cássio sendo o melhor da partida, tá ali, meu irmão. A torcida lá campeão mundial, São Paulo, campeão mundial. O que importa realmente, no final das contas, era você se adaptar para um adversário claramente mais forte. Ainda tinha gente que se iludia, falava, não, o Diniz vai conseguir controlar, vai conseguir dominar o Manchester City. Não, ele teve controle de bola por um determinado tempo.
mas um controle de bola inútil, que não levou o Fluminense a nada. Diversos outros times, inclusive, conseguem fazer isso. Essa grandiosa frase dele, que time dominou o Manchester City por 10, 15 minutos? Cara, só eu consigo pensar mais de 10. Se você acompanha o Manchester City, todo jogo do Liverpool contra o Liverpool em Anfield, o Liverpool domina o Manchester City em determinado momento da partida, assim como o Arsenal no seu estádio dele domina, entendeu? Pega o Real Madrid aí naquela virada ali de 1-0 para 3-1 no final do jogo, o Real Até Madrid no jogo dominando. dos 4-0 eles tiveram Um certo domínio. Você pega, mas esses times assim tentam propor. Você pega o Atlético de Madrid do Simeone, que é claramente um time conhecido para contra-atacar. Pra ficar fechadinho. Quer ver? A final da Champions League, eles sofreram muito contra a Internacional. Contra a Internacional. Então tem vários times que conseguem não só ter um domínio de bola, mas conseguem realmente tentar machucar ali, incomodar o Manchester City por mais tempo. Só que o Fernando Diniz, ele, como eu falei, ele é um cara teimoso que em vez de admitir, eu perdi aqui para um time melhor, não sei o que, ou não deu, eu fiz a tática, eu escolhi errado, eu me equivoquei, o primeiro gol nos impôs tal coisa, não, a gente tinha tal coisa, o time era melhor. Fica arrumando uma desculpa para não mudar seu estilo de jogo. E assim, sinceramente, eu não vejo um time. Se um técnico quer ir para uma Copa do Mundo, mostrar o seu estilo de jogo ao invés de voltar de lá com caneco, ele não pode ser técnico da seleção brasileira. Isso é impensável. Parece que o Fernando Diniz ainda não está pronto para esse passo na carreira. E se ele quiser chegar a esse nível de ser o técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo, ele precisa dar esse passo atrás e repensar a maneira dele de jogo para poder equilibrar, porque o Fluminense ataca muito bem, tem posse de bola, a gente sabe, é bonito, é entretenimento puro, aliás, ver o Fluminense ou qualquer time do próprio Fernando Diniz jogar. A gente sabe disso, né? A não ser na seleção brasileira que ele fez jogos pífios. Pelo amor de Deus. Pífios, entendeu? Mas, e isso, só pra constar, esse estilo do Diniz jogar vai garantir ele emprego sempre. Porque um dia desses, um empresário, fazendo uma leve analogia, falou que um lutador, se ele entra num ringue e ele sai pra trocar porrada, e ele toma um nocautaço, ele tem que voltar. Você paga ele e traz ele de volta. Se alguém entra no ringue e fica prendendo alguém na grade, não faz nada, só amarra a luta inteira, mesmo que ele ganhe, ele não deveria voltar. Entendeu? Olha a polêmica. Entendeu? Mas se ele prende a luta inteira, não, por quê? Porque ninguém sintoniza pra ver isso. As pessoas, principalmente em outros países, eles pagam pay-per-view, ou seja, você paga pra ver aquela luta. E você não tá pagando pra ver alguém amarrando alguém na grade, você tá pagando pra ver alguém tocando porrada. Assim é o futebol. A gente paga pra assistir um espetáculo. E como o Fernando Diniz e o time dele tenta dar no espetáculo, as pessoas sempre têm uma boa vontade imensa com ele. A imprensa sempre fica nessa, não, jogou de igual para igual por 10 minutos. E não é verdade. É aquela situação, né? Tipo assim, você tem o Mano Menezes e o Diniz para ser técnico da seleção brasileira. De quem você espera algo diferente? Entendeu? Eu acho que é uma analogia bem simples. Porém, a gente sabe, quando a gente chega a nível seleção brasileira, a gente não conseguiu ganhar do Uruguai, a gente não conseguiu ganhar da Argentina. É um estilo de jogo que ele demora a impor. E o Tite sobrou muito. Sem nenhuma dificuldade. Sobrou. Entendeu? Mas enfim, eu espero realmente que o Fernando Diniz em algum momento possa dar esse próximo passo, já que ele realmente é um técnico promissor. Eu, Brasil, particularmente, gosto muito dele. O do Brasil provavelmente é o mais promissor, ele e o Rogério Ceni ali lado a lado, são os técnicos mais promissores que nós temos. Mas eu espero que ele não, cara, você esqueceu do Barbieri. Eu só me levanto e vou embora porque eu tô gravando aqui o vídeo. Ai, piadas à parte. Então eu espero que ele consiga pelo promissor. E eu, como eu falei, nós sempre paramos para ver. Porque hoje você prefere sentar e ver um jogo do Corinthians ou um jogo do Fluminense. Entendeu? Contanto que ele não treine o seu time, você sempre vai preferir ver o jogo dele. Entendeu? Mas, certamente. Entendeu? Por isso nós temos essa paciência infinita, mas desejamos que ele melhore como técnico para que amanhã ou depois os times brasileiros possam realmente progredir taticamente e voltar ao protagonismo finalmente do futebol mundial. Bom, é por isso. É isso aí, a gente fica por aqui. Esse é o vídeo falando sobre o Mundial. A gente faz até um linkzinho com a seleção brasileira. Espero que vocês curtam o vídeo. A gente vai continuar fazendo vídeos sobre outros assuntos. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative os sininhos e fique por dentro dos próximos debates. Vamos lá. Forte abraço e até o próximo vídeo.